Na minha adolescência, eu recebi muitos nãos de Deus. Eu tentava de tudo e não conseguia os meus objetivos. Eu estudava para faculdade, eu estudava para concurso público, eu tentava de tudo e nada parecia dar certo para mim. Então eu pensava que tudo era porque eu precisava me esforçar mais. Então eu me dedicava cada vez mais e não alcançava os meus objetivos. Até que um dia Deus ele falou para mim os planos e os propósitos que ele tinha na minha vida. Mas eu precisava tomar a decisão, seguir a Deus ou não. Dependia de mim obedecê-lo, dependia de mim escolher viver os planos e os propósitos dele na minha vida. Então eu fiz uma escolha. Segui os planos e os propósitos de Deus e desisti de tentar tudo aquilo que só estava me levando à frustração. Confesso que não foi fácil, foi difícil, foi um tempo de muita angústia. Mas eu quero dizer pra você que ontem eu tava olhando a minha casa, olhando a minha vida, olhando a minha família, olhando a minha filha e pensando, os nãos de Deus me trouxeram até aqui. Os nãos de Deus preservam a nossa história e a nossa geração. Os nãos de Deus contribuem para vivermos os propósitos que Ele tem para nós. Mas se todavia formos como o povo de Israel, ali no deserto, guiados por Moisés, e mantivermos um coração obstinado e desobedientes, queremos andar com Deus e ter tudo que Ele tem para nos dar, mas não queremos nos submeter a esse Deus. Não queremos viver da forma que Ele quer, não queremos ser conduzido por Ele. Nós queremos andar com Ele, mas vivermos da forma que nós queremos. Porque era assim que o povo de Israel se comportava. E aí, quando o maná não era suficiente, quando o maná não gerava contentamento, eles pediram carne, insistentemente querendo carne. Mas não era sobre a carne, era sobre o coração deles, era sobre a rebeldia deles, era sobre essa falta de submissão e obediência a esse Deus. Então Deus deu o que eles queriam. E nem sempre, quando Deus dá o que a gente quer, é porque na verdade era o que Deus queria nos dar. Mas Ele permite por causa da nossa desobediência, por causa do nosso coração obstinado. E aí, quando aquele povo ele coloca a carne na boca, a Bíblia fala que eles não chegam nem a mastigar. Desce uma praga sobre aquela geração e muitos morrem. Às vezes aquilo que você tanto quer, que foge do propósito de Deus para a tua vida, não vai ser deleite. Você vai até chegar lá, mas o gosto será amargo. Você vai descobrir sobre o que Deus queria te livrar. Você vai experimentar aquilo que Deus queria te tirar. Mas quando você faz como José e obedece a Deus e aceita os nãos de Deus e se mantém ali fiel ao Senhor e aos seus propósitos, Deus te usa para salvar toda uma geração, toda uma casa. Quando você mantém o seu coração obediente a Deus, não é só sobre você, é sobre toda uma geração que Deus quer resgatar através da tua obediência e da tua vida. Por mais que difícil pareça o deserto, por mais difícil que pareça a trajetória, o lugar que você está, certamente não é o lugar que você queria estar, não é a situação que você queria viver. E muito provavelmente você vê uma possibilidade, uma oportunidade, como o povo de Israel achava que a qualquer momento eles poderiam voltar para o Egito e comer carne, esquecendo-se que não é sobre o lugar que você está, mas é sobre debaixo da autoridade de quem você está. E aí você, mesmo sabendo que você tem um lugar para voltar e você não vai, e você não tenta porque você está debaixo de um comando do Senhor, Deus ele vai cumprir o que prometeu. Ele vai te usar para salvar toda uma geração, para salvar toda uma história. Não só a sua vida será preservada, mas a vida de muita gente também, por causa da obediência que você teve a Deus. E aí ali Deus ele usa José abençoa toda a sua família e alimenta todo aquele povo e abençoa toda aquela geração, porque a causa da sua obediência e do seu coração aberto em aceitar os nãos do Senhor e se submeter ao comando dele e não se rebelar contra o seu Deus. Então hoje, quando eu me vejo em um lugar que Deus quer que eu permaneça, eu não fico mais contendendo com o Senhor e tentando a todo custo. Eu me submeto e experimento da provisão. Porquanto Deus é fiel, mesmo que Ele ainda não faça aquela grande coisa que você quer, Ele é fiel nas pequenas coisas e vai provendo tudo para você no caminho. E você vai falar como Deus falou através de Moisés. Durante todo este deserto, nada nos faltou. O Senhor proveu todas as coisas. O grande problema é que a gente quer sempre mais do que aquilo que Ele tem para nos dar agora. Mas se a gente esperar, Ele vai compensar o tempo que Ele deixou de te dar. Você vai colher da colheita velha, da colheita antiga, e vai colher também da nova colheita que o Senhor preservou para você, se tão somente você perseverar até o fim. Porque Josué, ele adentrou, Josué e Caleb foram os únicos que adentraram a terra prometida, e a Bíblia fala porque ele perseverou até o fim. Persevere, mesmo no tempo de dor. Persevere, mesmo que pareça não fazer sentido. Persevere, mesmo que falam que você tá maluco. Persevere, porque Deus é fiel.